Alô meu povo, acaba não mundão, te convido para mais uma reflexão, né? E hoje de novo, aquele caso da empresária, e eu vou finalizar agora, né? Essa última pergunta. Então, é como eu disse, cada um tira suas próprias conclusões. É como um programa que fazia muito sucesso, que era Você Decide, né? Você assistia e você decidia o final. Então, eu vou dar a minha versão, vou falar o que eu penso. Se você concordar, legal. Se você não concordar, não fique nervoso comigo. Cada um tem sua opinião, cada um tem a sua forma de pensar. Então, vamos embora, vem comigo e vamos refletir. Para quem vem assistindo meu vídeo, não é novidade que eu sempre, na minha concepção, posso estar errado, mas acho que não estou. Na minha concepção, a advogada, né, a empresária aí, que também é advogada, fez direito, ela é inocente, na minha concepção. Por quê? A pessoa diz assim, mas a pessoa foi com o trilho advogado e o rapaz lá não foi, o rapaz falou do crime dele certinho, explicou onde estava a arma, falou todos com riqueza de detalhes, tudo como aconteceu. Deixa eu te dizer algo pra você. Se o cara matou, com certeza ele vai saber onde está a arma, né? Com certeza ele vai dar riqueza de detalhes, porque ele matou, e ele é o confesso. Então, certamente, ele vai dizer o que realmente aconteceu. Aí, fizeram duas perguntas pra mim que eu vou te responder. Primeiro, foi porque ela foi com 3 advogados. E segundo, porque ela, assim como o rapaz que matou falou, no caso da empresa, ela não quis falar no primeiro dia, ela esperou os seus advogados. Eu acho que é um jeito dela, normal, mas eu vou tentar te dar alguns exemplos aqui para você poder entender aonde eu quero chegar. É mais ou menos assim, para você poder entender. Vamos imaginar que eu queira comprar 10 frangos assados. Aí você me pergunta, você vai comer 10 frangos? Não. Mas por que você quer 10 frangos? Aí eu te pergunto, o dinheiro não é meu? É. Qual o problema? Eu comprar 10 frangos. Mas você vai dar pra alguém? Não. E se eu não quiser dar pra alguém? Eu posso até dar, mas se eu não quiser dar pra alguém? E se eu quiser comer um pedaço de frango e ficar olhando pros demais, tem algum problema? Não, eu não comprei, eu não paguei. Qual o problema? Se eu quiser encher, né, a mesa de refrigerante, vinho, champanhe, você vai fazer festa? Não. Eu quis comprar. Mas pra quê? Tem algum problema? É algum crime? Não é. O que eu quero dizer pra você é que se você tiver condições de poder pagar um bom hospital, né? Um hospital de alto padrão, onde tem aparelhagens maravilhosas, onde você vai ser bem atendido, né? Que você não precisa ficar como muitos hospitais aí que você muitas vezes não é atendido corretamente, mal atendido, pessoas que morrem, né, na fila de espera, outros que morrem antes de ser atendido. A gente vê isso diariamente. Então, se você tem condições de pagar, por que não pagar? Então, eu não vejo o que é prova para você. Você acha que só porque uma pessoa trouxe 3 advogados, isso quer dizer que a pessoa é acusada? Isso não tem nada a ver. Foi esse exemplo que eu te dei anteriormente. Se você tem condições de pagar 3, pague 3. Se tiver condições de pagar 4, pague 4. Mas para que 3? Já ouviu um ditado que diz assim, quanto mais pessoas, melhor? Pode ser que um possa ver algo de maneira diferente do outro. Isso não quer dizer que a pessoa é acusada. Ah, mas por que ela não falou? Deixa eu te dizer algo para você poder entender. É mais ou menos assim. A nossa vida, eu costumo dizer assim, que na nossa vida acontecem mais coisas ruins do que coisas boas. Então existem momentos que a gente não tem cabeça para nada, né? Se a gente vacilar um minuto, a gente bate um carro.
Muitas vezes a gente está tão distraído que o farol abriu e você está lá e a pessoa está buzinando para você poder sair do lugar, você está em outro mundo. Muitas vezes você deixa uma comida queimar, muitas vezes aquilo que parece ter tão simples se torna tão difícil, porque você não está com cabeça para determinada coisa. Então eu entendo da seguinte maneira: tudo que você fala diante da polícia ou de juiz, aquilo consta. Por exemplo, independente que você esteja ruim ou não, aquilo que você falou você vai ter que provar. Por exemplo, se ela falasse algo, né, errado ali, ou pelo fato da cabeça estar muito cheia, muitos problemas, aquilo ia constar. Chegaria um momento que a polícia diz: mas você não falou aquilo? Mas por que agora você está mudando aquela versão? Então a pessoa muitas vezes entra em contradição. Você está entendendo? Então muitas vezes, se eu tenho alguém para me defender, alguém que possa pensar por mim, alguém que eu estou pagando, para que eu vou pensar? Se eu tenho alguém que possa construir uma casa para mim, por que eu vou construir? Então, isso não quer dizer que a pessoa é acusada. Isso quer dizer que a pessoa tem condições de ter pessoas ao seu serviço. Então eu não vejo isso como prova, né? É como eu falei, para uma pessoa ser acusada, na minha concepção, tem que ter vários, né, artifícios, várias provas, né, que façam com que aquela pessoa esteja relacionada ao crime. É como eu falei, pode ser um segredo de justiça, mas até onde eu vi a reportagem, não há nada que eu veja aquela mulher como, né, a mandante do crime. Para mim ela é inocente. Isso não vai mudar. Você está entendendo? Vou te dar alguns exemplos. O que eu avalio nesse caso? Eu avalio a condição social. Vamos imaginar o que é condição social para você poder entender. É mais ou menos assim, para você poder entender. Tá certo? Ó, uma pessoa que tem muito dinheiro, né? Ela não tem problema com nada. Vamos dizer, ela tem alguns problemas, não tantos problemas como uma pessoa, né, de uma classe menor. Vou te dar um exemplo, mais ou menos. Uma pessoa de classe baixa, né, quando ela vai comprar alguma roupa, tem 3 lugares que ela vai. Primeiro, Santa Amaro. Segundo, 25 de março ou Brás. É sério. O rico não. O rico, para ele fazer uma compra, ele vai para Estados Unidos, ele vai para a Europa. Então é outro nível de vida. Por exemplo, a roupa que muitos compram de baixa renda, né, aqui no país, muitas vezes a roupa, né, comprada no camelô, a roupa que o rico anda, ela é de marca, né? Só para você ter ideia, tem ricos aí que usam brinco de 7 mil. Ou seja, é um valor de um carro. Existem outros mais caros, existem vinhos de 40 mil. Você acha que uma pessoa de classe baixa vai dar 40 mil no vinho? Ou seja, a diferença social é muito grande. Então, quando a gente vai ver um fato, quando a gente vai observar um fato, a gente tem que analisar os dois lados. A classe alta e a classe baixa. Então existem muitas diferenças sociais. Por exemplo, quer ver um exemplo? Eu costumo dizer que existia uma época aí onde a pessoa fazia muita brincadeira com o ovo, ou com os ovos, né? Que a pessoa passava com os ovos, a pessoa dizia: olha, vai fazer bolo hoje. Ou então quando a pessoa vinha, dava o chamado pum, a pessoa: ixi, comeu ovo, hein? Essa brincadeira hoje já não existe mais. Por quê? Porque hoje ovos se tornou a mistura de muitas famílias. O que era piada antes, hoje é uma realidade de muitos. Isso quando encontra para comer. O rico não. Só para você ter ideia, uma pessoa de baixa renda, muitas vezes, para você ter ideia, dificilmente ela consegue ir, né, numa praça de alimentação, levar uma família. Muitas vezes ela mal consegue colocar, né, uma comida na mesa, né, devido a tantos gastos.
Porém, o empresário, ele almoça, janta no restaurante. Então, a condição financeira dele é muito grande. Por exemplo, para muitas pessoas, 200 mil é muito dinheiro. Para quem é de baixa renda. Mas para quem tem uma renda alta, esse dinheiro não é nada. É pouco. É a mesma coisa, deixa eu dar um exemplo para você poder entender. É mais ou menos assim, para você poder entender. Se você der um cheque de 4 mil reais na mão de uma pessoa que nunca pegou em grande quantidade, você só pega esses 4 mil aqui e deposita lá no banco ali para mim. Pode ter certeza que aquela pessoa vai se apavorar, ela vai ficar com medo, por quê? Porque ela nunca viu tanto dinheiro. E o primeiro pensamento que vai vir na cabeça dela é assim, e se eu for roubado, como que fica? Eles vão achar que eu peguei o dinheiro, será que eles vão achar que eu fui roubado mesmo? Ou seja, é porque ela nunca viu tanto dinheiro na vida dela. Mas esse dinheiro, 4 mil, na mão de uma pessoa que não tem nada, é muito. Mas na mão de uma pessoa que tem muito, é pouco. Você está entendendo, sim ou não? Então, é como eu quero dizer para você, existem classes sociais diferentes. Por exemplo, vou dar um exemplo para você do dinheiro. Se você der uma nota de 10 reais, passa tranquilo. De 50, passa tranquilo. Mas dá uma nota de 100, uma de 200, para você ver se o fulano não vai olhar para ver se a nota é falsa. Por quê? Porque é uma nota acima daquilo que ele está acostumado a ver. Então, quando eu vejo a pessoa dizer, mas a mulher pagou 200 mil, deu 200 mil no cheque, o cara não mexeu no dinheiro. Qual o problema? O cara tá com um cheque de 200 mil. 200 mil, para eles não é nada. Para uma pessoa que pagou 2 milhões num carro, o que é 200 mil, meu filho? Pelo amor de Deus. É pouco, é muito para quem não tem. Tem pessoa, um dia eu estava vendo uma reportagem, a mulher gastava 10 mil por dia. 10 mil, para muitas pessoas, é dinheiro de rescisão, amigo. Mas para aquela pessoa era um dinheiro normal, a vida de luxo. Então nós temos que entender dessa forma. Nem tudo é evidência de provas. Uma pessoa ter 3 advogados é porque tem condições de ter. Isso não quer dizer que a pessoa seja acusada ou não. Ou seja, como eu falo para você, se eu tenho uma pessoa que pode responder por mim, por que eu vou me comprometer? Isso não tem nada a ver. Tá entendendo? Então, é por isso que eu sempre digo para você, nós temos que avaliar uma coisa da outra. Por exemplo, um rico, quando ele vai para outro país, de avião, ele viaja a hora que quer. A pessoa de baixa renda, ou viaja em dezembro, mas tem que comprar a passagem antes, ou então em julho, ou em junho. Tá entendendo? A pessoa viaja, né, para os Estados Unidos, para a Alemanha, para outros países. E uma pessoa de baixa renda vai para o interior de São Paulo. Eu estou brincando, mas é verdade. O interior de São Paulo para fora, né? De São Paulo. Então, quer dizer, o estado de São Paulo. Então, quer dizer, é uma pessoa que está aqui dentro do país, porque não tem condições de ir para fora. Então, a gente tem que entender o seguinte: é uma classe social alta. Então, questão da pessoa ter 3 advogados, isso não significa nada. Tá entendendo? Então, essa é a minha opinião. Eu finalizo esse caso aqui dizendo para você, não confunda uma coisa com outra coisa. Classe alta é outro tipo de vida. Classe baixa é outro tipo de vida. O que é muito para você, para classe alta, não é nada. R$1.000 para você é muito. Agora, para uma pessoa da classe alta, é dinheiro de entrada de um barzinho, de um restaurante, de uma festinha. Não é nada. Então, vamos entender isso. Nem tudo é prova. E nem tudo que se passa em jornal se deve acreditar, a não ser que seja provado. É como eu disse, existem crimes que você vai conseguir provar a sua inocência. Mas também existem crimes que você nunca vai provar a sua inocência, porque nem sempre você consegue provar que é inocente. Tem pessoas que foram presas injustamente, conseguiram provar e saíram. Mas existem pessoas lá dentro que estão presas e que são inocentes, mas que não conseguiram provar a sua inocência. Então nem tudo que a gente vê, a gente pode julgar. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Abraço. Tchau, tchau.